para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes. Se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E mais um ano! Ei, feliz 2026 para todo mundo! Chegou. Foi rápido, hein? Foi. E mais um ano você nos encontra aqui no podcast, em qualquer plataforma que você quiser ouvir, no Spotify, no YouTube. E nós estamos juntos também lá no Instagram, no @UTI Informa e Ação. Então, mais um ano que toda semana você vai poder nos encontrar em qualquer um desses canais, acompanhar com a gente, assistir, ouvir, vir discutir temas. Estamos prontos para mais um ano. E também mais um ano que nós estamos juntos e queremos já começar agradecendo, né, o ano que passou, que a gente já tinha agradecido no último, mas começamos agradecendo também e dizendo que nós queremos estar mais próximos de vocês nesse ano de 2026, e para isso a gente tem o Apoie-se, né? Então, você que nos acompanhou o ano inteiro, esteve com a gente, muito obrigada. E você que nos acompanhou o ano inteiro passado e que está ali junto com a gente e tem certeza que vai continuar com a gente esse ano, a gente te chama para chegar mais perto e para participar com a gente do Apoie-se, ajudar a gente a continuar firme mais um ano. A gente está indo para o 4º ano seguido, né? Outro dia meu marido estava me mostrando... Está chegando outra Copa, né? Uma informação de que os podcasts, eles, acho que assim, 80% dos podcasts não duram mais do que 3 meses, assim, do que 5, 6 episódios, né? E aí eu falei, caramba, a gente está indo para o 4º ano, né? E a gente sabe, né? O trabalho que dá estar aqui. Então, se você quer apoiar o nosso trabalho para esse ano, pense com muito carinho, né? De apoiar o nosso trabalho. Lógico que quem compartilha no Instagram, né? Quem reposta a gente, quem curte, quem comenta, quem encontra com a gente, vem conversar, tudo isso apoia o nosso trabalho, né? E a gente agradece muito. Isso é um apoio muito importante para a gente, toda vez que vocês compartilham no Instagram, curtem o vídeo do YouTube, sugere para alguém se inscrever. Então, isso também é um apoio muito, muito fundamental para a gente também agradece. Mas, né, se você está aqui e gosta do nosso trabalho, considere esse ano nos apoiar um pouquinho mais através da campanha do Apoie-se. É só entrar no site ou tem um QR Code aqui do lado também que você pode escanear e entrar lá direto, tá bom? E a gente tem muitas outras novidades, né? Desde que a gente criou Apoiadores, todo mês a gente manda para lá materiais muito legais. A gente já ouviu de tudo, né, Sancler? Isso devia virar livro. Nossa, isso aqui dá quase um curso, né? Dos materiais que a gente manda, de material extra todo mês para o pessoal que está com a gente no Apoie-se. E esse ano a gente promete muito mais, né? Coisas novas, um material, né, mais, cada vez mais, né, robusto e que ajuda na prática clínica. Então, chegue mais perto. Com carinho, com cuidado, né? E assim, a gente poderia transformar isso em um produto? Creio que sim, mas ao mesmo tempo, um dos pilares do podcast é o desenvolvimento da nossa especialidade e das pessoas que nos acompanham. E das pessoas que nos acompanham e apoiam, eu acho que isso é uma troca, né, Débora? É uma forma, literalmente, de agradecer essas pessoas que nos apoiam e ajudam a fazer com que a gente mantenha o podcast no ar por esse tempo todo, inovando, trazendo conteúdos. Então, é uma forma da gente seguir no propósito do podcast, em parceria com esse pessoal, cada vez mais próximos e ajudando junto com essas pessoas. Não é uma função nossa, né? Junto com essas pessoas, dessa maneira, a gente está desenvolvendo uma fisioterapia melhor, cada vez melhor dentro da UTI. Muito bem, vamos para o nosso primeiro, então, episódio de 2026. A gente ainda, né, tá aí entre férias e retorno, né? Tem gente que já retornou, a gente Tem mesmo, gente que né? já tá mil. Eu ainda não estou no meu habitat natural, mas a gente está aí para começar o ano, né? Para voltar. E aí a gente escolheu nesse começo de ano falar um pouquinho, então, sobre o começo de ano, né?
O tema do nosso podcast é Abrindo o Ano na UTI, reflexões para uma prática melhor. Então, se você quer um ano de 2026 melhor para você como profissional, para o seu serviço, para a sua prática clínica, fica aqui que a gente vai conversar de uma forma geral aí sobre diferentes tópicos que a gente acredita fortemente, né, pelos nossos estudos, pela nossa convivência com pessoas, né, no Brasil, fora do Brasil, pelo que a gente tem visto, né, da nossa profissão andando, são coisas que a gente acredita fortemente que vão dar o tom, digamos assim, né? Não tem aquela coisa da cor do ano da Pantone lá, não sei. Então, aí são os tópicos do ano aqui na UTI, dados por nós do UTI Informação. Né? Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre começo de ano, retomar a rotina, né, e aí o que a gente precisa, então, estar atento esse ano, né, que são coisas que... E aí eu acho, sabe o que eu acho importante? Se você escutar esse episódio e falar, caramba, eu nem sabia dessas coisas, para e pousa em 2026, né? Porque não dá. Então, assim, são tópicos para a gente destrinchar durante o ano, porque são tópicos que precisam estar acontecendo na minha, na sua, na rotina de todo mundo, né? Perfeito, eu acho que é uma ótima colocação, Débora. A gente está aqui hoje para mostrar algo que, assim, não que seja fácil, não que seja rotina diária de todo mundo, mas muito pelo contrário, a gente está aqui para discutir e colocar tópicos que precisam ser pensados, discutidos e implementados pelos profissionais, pelos serviços, pelas unidades, e você colocou pousar em 2026, exatamente o que é que hoje precisamos pensar quanto profissionais de UTI, né? Então, não é um episódio, obviamente, técnico, mas é um episódio de cunho profissional, assim, e aí, em que pé anda o fazer do fisioterapeuta? Se eu sou fisioterapeuta de UTI, em que pé andam as coisas? O que eu preciso olhar? Então, eu vou começar fazendo as analogias que eu sempre faço em relação ao futebol. Eu quero ser um jogador de futebol profissional. O que eu preciso? Hoje, você precisa de força física, resistência, alimentação, preparo, estudo da técnica, que talvez antigamente você falasse, um jogador de antigamente não precisava disso, ele não fazia isso tudo. Certo, era outro tempo. Hoje, aquele perfil de jogador antigo não cabe mais. Então, a gente precisa saber qual é o perfil, qual é a maneira e o que pensa um profissional hoje de destaque, porque se você não fizer isso, vai acontecer igual eu estou dando o exemplo do futebol, você não vai caber mais naquele período atual. Então é importante, já é meio que de praxe, a gente começa um ano aqui fazendo um episódio sempre voltado para algo que possa jogar uma luz em cima do ano novo, né, que chega para os profissionais, e eu acho que é bem interessante para isso, assim, em que pé anda e o que a gente precisa pensar em refletir hoje em dia. E que, na verdade, assim, a gente não está falando sobre modismo, né? Porque tem uns modismos na UTI, né? Agora é moda não sei o quê. Né? A gente está falando de atualizações que não são modismo, mas que são uma maturidade clínica, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente quer falar, assim. Quais são aí os componentes de uma maturidade clínica para esse ano, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de algumas coisas e a primeira que eu queria comentar, assim, um ponto, vai parecer filosófico, mas não é. Eu acho que para esse ano, um grupo de coisas a gente poderia agrupar, assim, como intencionalidade, né? Eu acho que a gente chegou num momento da fisioterapia, ou deveria ter chegado, né, onde a gente tem que parar de fazer por fazer, né? Então, acho que essa é uma palavra forte para esse ano, assim, é a gente ter intencionalidade. Então, eu vou dar um exemplo na prática clínica, depois você pode dar algum outro ali. Mas uma das coisas para mim que precisa ter intencionalidade e pensar muito fortemente esse ano é metas claras todos os dias para todos os pacientes, né? Então, acho que esse é um caminho para a gente ter uma intencionalidade em tudo que a gente está fazendo ali, atendendo o nosso paciente. Perfeito. E eu também colocaria, Débora, que a intencionalidade de ter metas claras e a intencionalidade de você pensar de maneira sistêmica na melhora do paciente. Então, quando a gente vai para o atendimento, e eu acho que você definiu muito bem o que a gente tem que deixar de fazer, que é ser mecanicista, ser técnico, ser repetitivo, né? Sempre fiz assim, eu faço assim. Não, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu paciente?
o que é que se eu fizer vai piorar o meu paciente? O que é que eu faço que ajuda um colega de outra profissão a melhorar a conduta dele também? Então, você precisa da intencionalidade da melhora, e eu acho que isso caminha por um pouco da assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz. Então, seja intencional, que você é responsável pela condução e melhora do seu paciente. Então, olhe para isso. Esse da meta que você falou, eu coloquei isso para mim, tá, Débora? E pessoal aí, se quiser discutir mais sobre isso, pode me chamar para a gente falar. Eu já fazia todo domingo planejar a minha semana, sabe? Você tira 10 minutos ali, planeja, eu abro minha agenda, eu vejo e tal, e agora eu botei uma meta que é todos os dias de manhã eu vou parar e vou tirar alguns minutos antes de começar o meu dia para rever tudo, para eu saber o que eu preciso, o que eu quero e o que eu vou fazer. Uma intencionalidade das minhas ações daquele dia. Então, eu acho que essas metas, elas são cruciais. Não dá para você chegar num paciente e começar um atendimento sem que você tenha uma meta escrita que eu digo assim, desculpa, escrita é a palavra errada, mas determinada, né? Eu chego num paciente e falo, tudo bem, dona fulana? Tudo? Vamos fazer fisioterapia? E se ela me perguntasse assim, vamos, para quê? Não sei. Vamos fazer porque tem que fazer. Então, assim, tem que ter. E as metas são dinâmicas, a gente tem episódio que a gente fala sobre isso e tal. Então, é crucial que seja intencional e eu acho que seja com pensamento sistêmico do que fazer e do que não fazer. Eu acho que isso traz uma outra questão dentro dessa intencionalidade, né, que a gente falou bastante o ano passado e que esse ano eu acho que vem com uma força muito grande também, que é estruturação, né? Estruturação de raciocínio clínico, estruturação de rotinas de avaliação que façam sentido, né? Então, de novo, tem que ser intencional. Então, se você estrutura uma rotina de avaliação, seja no seu serviço, ou meu serviço não tem, então eu estruturei para mim essa rotina de avaliação, eu vou fazer, mesmo meu serviço não tendo, né, com os meus pacientes. Se você estrutura isso, mas você não tem intencionalidade, ela não adianta nada, né? Então, essa estruturação com a intencionalidade. Então, eu estruturei esse sistema de avaliação. Para quê? Né? Então, por que eu estou avaliando? Para que eu estou avaliando isso? O que eu vou fazer com esses dados depois? Então, tudo isso é intencionalidade dentro de uma estruturação que eu acho que é outra coisa gritante para esse ano, né? Tudo que a gente tem lido tem caído nesse tópico de, olha, precisa estruturar raciocínio clínico, estruturar avaliação, estruturar análise de dados, e tudo isso com intencionalidade. É processo, né? Tem que ter um processo. E esse processo você tem que saber o porquê você está fazendo ele, né? Então, e processos diferentes de protocolos, né? O processo é isso que você está colocando, essa estrutura. Então, eu vou avaliar, eu vou prescrever, eu vou fazer um micro, eu vou pensar no macro, ou eu vou avaliar e vou julgar que não é o momento, eu vou dividir um tempo de atendimento, eu vou ter que conversar com a equipe antes para tomar uma decisão. Essa estrutura, ela precisa fazer. Eu ouvi um podcast esses dias, e aí a pessoa estava conversando com uma entrevistada, né? Ela trabalha com a parte de publicidade e propaganda, e aí o cara falou assim para ela, então quer dizer que eu li o seu livro e eu vi que as coisas que vocês fazem na agência de vocês, no final das contas, elas fazem sentido, elas não são de achismo. Ela respondeu assim, meio educadamente, ela falou assim, sim, tudo tem um processo. Então, a gente não faz, mesmo que seja na parte criativa, a gente não faz o que vem na telha, existe um processo para você fazer tudo. Então, para você fazer o melhor atendimento do mundo, existe um processo. Se você não tiver o processo, você fica perdido no meio do caminho, você não sabe por onde começar, onde termina, o que fazer, quem você olha, e etc. e tal. Então, estrutura, processo, para que a intenção exista, ela é extremamente importante. E, de novo, né, a gente fala muito isso aqui, né, Sancler? Talvez algumas pessoas estejam nos escutando e falando, nossa, mas meu hospital é bagunçado, meu serviço é bagunçado, não tem nada lá, não tem processo, não tem protocolo, né? A gente pode trazer essa responsabilidade para a gente, né? Primeiro, assim, bom, então eu vou fazer isso no meu atendimento. No seu, comece pelo seu, né? Organize o seu atendimento, o seu olhar. Exatamente. Então, por exemplo, né, toda vez que eu receber um paciente na UTI, eu vou fazer uma avaliação de força, disso, daquilo, né? Talvez não seja a melhor que eu gostaria, por exemplo, eu queria pôr ultrassom, mas aí vira uma questão mais institucional. Beleza, começa com o que dá, né? Toda vez que eu tiver um paciente que eu for atender e ele acordou de uma sedação,
se ele não tiver avaliação de força, eu vou fazer, né? E aí, aos poucos, você pode ir colocando isso para sua equipe. Olha, eu tenho feito assim, eu tenho feito desse jeito. Será que a gente pode compartilhar esse jeito de fazer? Será que a gente pode colocar isso como rotina do serviço, né? Então, de novo, puxa a responsabilidade para a gente, né? Quando ela Você não pode existe ali ser, dentro do você pode ser serviço. quem propaga isso, né? Você ter essa estrutura e você ter essa intenção, você ter tudo isso organizado em um serviço que é bagunçado, eu acho que isso impacta positivamente em 2 pontos, Débora. O primeiro que é pessoal, você vai se tornar um profissional, uma profissional de destaque. Se está tudo bagunçado, se você fizer direito, você está muito à frente dos demais. Então já fica por aí uma dica se você quer um destaque profissional. E o segundo é que isso contamina. Vai contaminar todo mundo, eu vou mudar meu serviço? Provavelmente não, de uma hora para outra. Mas isso contamina. Positivamente também contamina. Assim como o bagunçado contamina negativamente. Mas aí quando você fizer dessa maneira, talvez um colega faça também, talvez uma pessoa de outra equipe comece a notar e comece a comunicar com as outras pessoas para fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente tem 2 ganhos, um individual e um coletivo, quando a gente pensa nisso. Meu serviço não tem, faça a sua estrutura, faça o seu processo, aplique um protocolo da sua cabeça, se não existe protocolo, mas tenha isso organizado e com a intenção de melhorar o paciente, que os resultados vão ser diferentes. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto, né, para esse ano, a intencionalidade nas metas, no raciocínio clínico, na rotina de avaliação e tudo mais, né. Aí, outro ponto que eu acho que é muito importante, até puxando um pouco do que você estava falando agora, que você colocou a equipe, acho que outro ponto, assim, crucial para esse ano é a gente desenvolver, melhorar o trabalho em equipe, né? Acho que a gente parar com essas picuinhas, com esses pontos muito combativos, né? E sermos mais colaborativos esse ano, né? Acho que isso vai fazer bastante diferença nas nossas UTIs, né? Eu acho que, assim, eu fico até triste da gente ter que comentar esse tipo de coisa como Pose em 2026 para você abrir um ano bem, né? Mas a UTI dentro de serviços de saúde, dentro de assistência à saúde, eu não estou falando que os outros não sejam, mas e não é que ela é melhor de trabalho em equipe, mas eu acho que a UTI ela tem uma necessidade maior que a gente entenda isso. Sempre foi assim, sabe? A gente tem cultura diferente, médico-centrista, etc e tal, mas a gente precisa, eu lembro quando eu me formei, e eu acho que você também deve ter passado por isso, Débora, a gente ouviu muito o discurso da necessidade do trabalho multiprofissional, né? A gente precisa ser multiprofissional, precisa ser multiprofissional. Eu acho que, inclusive, esse discurso já morreu e a gente já entendeu que a gente já é multiprofissional na UTI, que a gente precisa ser interprofissional e interdisciplinar. Então, assim, não há mais espaço dentro de uma UTI para quem não trabalha em equipe. Então, o que estamos fazendo? Como você vai agir para trabalhar em equipe, para melhorar o seu atendimento, o resultado da equipe e, principalmente, o que o paciente recebe de bom? Então, o trabalho em equipe é algo que, assim, é crucial, é mandatório, e ele precisa ser feito. Agora, trabalhar em equipe exige um monte de outras coisas, né? Eu acho que cabe a gente falar aqui, é saber ouvir, saber falar, saber se posicionar, é o estudo, compartilhamento, e o que eu mais gosto de trabalho em equipe, Débora, que eu acho que tem que liderar, é corresponsabilização. Então, nós precisamos ser corresponsáveis pelas coisas, todos. Eu acho que isso faz com que a gente entenda melhor o espírito de equipe. E assim, né, esses dias eu estava falando pro meu filho, né, falei, filho, deixa eu te contar uma coisa, gente chata tem em todo lugar, sempre vai ter, não é? Então assim, gente chata, gente, né, mal educada, infelizmente a gente sempre vai encontrar em todo lugar, mas que não seja eu essa pessoa, entendeu? É isso que eu falo para ele, que não seja você a pessoa chata, entendeu? Vai ter discussão, vai ter briga, vai ter coisas que não são colaborativas, mas que não seja da minha parte, né? Por mais difícil que isso seja, eu conversei muito com bastante gente no final do ano passado, né? É uma maturidade, né, que traz isso. Também a gente que está há muito tempo convivendo com muita gente diferente, né? E a gente, às vezes, que está em hospital, que a equipe muda muito, né? Então, você já conviveu com tanta gente que vai te trazendo essa maturidade, né? De falar assim, caramba, né? Eu vou fazer a minha parte, né? A pessoa não quer fazer a dela, né? Eu vou fazer a minha. E entre fazer a minha está isso, assim, não ficar criando intriga, sabe? Não achar
picuinha e brigas por qualquer coisa. Isso traz um ambiente tão melhor, né? Não ser a pessoa chata. Só que, assim, a minha opinião, né, e que eu acho que a gente pode amadurecer muito esse ano e até trazer aqui para o podcast essas discussões, é o como a gente mistura, né? Eu já falei isso aqui, acho que uma vez, essa ideia de, assim, termos a nossa autonomia profissional, né? Então, assim, ninguém pode interferir no meu trabalho, né? Com a ideia de colaboração, de sugestões, né? Que ela é muito bem-vinda dentro da UTI, né? Então, quando eu falo assim, eu não vou entrar em briga, não vou ser eu que vou brigar, não vou ser eu que vou gritar na minha UTI, isso não quer dizer que eu vou deixar as pessoas passarem por cima de mim, as pessoas serem, né, enfim, terem um comportamento inadequado deixar de se posicionar, né? Isso, perfeito, deixar de se posicionar, né? Só quer dizer que eu vou fazer isso de uma forma, como você muito bem disse, né, de uma forma bem feita, coerente, né, e que eu não passe para o lado delas, sabe, assim? Então, eu acho que é esse caminho certo que a gente precisa achar esse ano, sabe? Um lugar onde a gente não misture esses conceitos para o lado ruim, onde a gente, sim, tem a nossa autonomia, mas isso não precisa ser feito dessa forma ruim, né? Onde prejudica muito esse trabalho em equipe. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando sobre... Acho que muita gente já deve ter ouvido essa analogia, né? Sobre a diferença, né? E comparando o tênis com o... Como chama? O da... que a gente joga, o frescobol. O tênis com frescobol, né? E aí a pessoa falava assim, os dois, né? Tanto o tênis quanto o frescobol, eles usam do mesmo material, né? Então os dois têm duas pessoas, os dois têm duas pessoas, tem bolinha. Tem bolinha, né? E os dois têm que jogar bola, né? Qual que é a diferença? É que no tênis você joga para o outro perder, para o outro deixar a bola cair, né? Então, esse seu objetivo, né? No frescobol, não. Você joga de um jeito que o outro não deixe a bola cair, né? Que seja fácil para ele, que esteja tranquilo para ele, né? E aí o objetivo é continuar, né? Exatamente. E aí eu pensei, puxa, exatamente isso na UTI, né? Enquanto a gente tiver essa postura de com a pessoa do nosso trabalho ali, né, o colega da nossa equipe, a gente querer jogar tênis, né, ou seja, a gente ter razão em tudo, né, a gente fazer as coisas para efetivamente ele não conseguir fazer a dele e tudo mais, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então a UTI ela está muito mais para um frescobol, com certeza, do que para um jogo de tênis, por exemplo, né? Até qual é o nosso objetivo traduz essa analogia que você fez, né, Débora? Porque, assim, o objetivo, no final das contas, é que a gente possa cuidar de uma pessoa, de um paciente que está ali. Então, se a gente atua de uma maneira que o meu objetivo não é mais cuidar, o meu objetivo é ter a minha vontade imposta, é ter a minha autonomia garantida independente dos outros, negar e combater as pessoas que não trabalham em equipe, eu estou saindo do propósito principal, que é o cuidar do paciente, né? E aí, quando você falou da autonomia, é bem interessante, porque a gente fala sobre isso é um discurso do fisioterapeuta de UTI, que eu quero a minha autonomia, e eu concordo, eu acho que a gente tem que ter autonomia, mas a autonomia, ela não é dissociada do trabalho em equipe. Então, a autonomia é você poder tomar as decisões que lhe competem e ser respeitado por essas decisões que lhe competem. E isso é conquistado. Agora, a gente falou um pouco antes da intencionalidade, agora do trabalho em equipe, a sua decisão e o que você faz, ele sempre vai impactar e reverberar nas outras pessoas também. Então, não é fazer o que eu quero, isso não é autonomia, isso é liberdade, e talvez, do jeito que algumas pessoas preguem, é anarquia, inclusive. Cada um faz o que quiser do jeito que quiser, e não existe nenhuma organização em cima disso. Mas a autonomia... Quando criança, a gente chamava de birra. Birra, exatamente. Eu faço até eu conseguir o que eu quero e ponto final, não me importa as consequências. Não, a autonomia que a gente tem que ter eu posso falar e eu quero ser ouvido, mas a decisão, se eu entendo que o trabalho é em equipe, essa decisão não é só minha. Pode ter momento que você precise bater o pé para a decisão ser sua, porque talvez seja a sua decisão que seja melhor no momento, mas não é sempre, né? Porque se a sua decisão for sempre a certa, não faz o menor sentido da gente falar de trabalho em equipe. Então, é esse equilíbrio que eu acho que tem que pautar isso que você colocou, né? Assim, tem um meio termo, não vamos sair brigando, mas não vamos sair obsoleto aqui, esquecido e calado e sendo pisoteado. O trabalho em equipe, ele
É porque é tão autoexplicativo o nome, né? Trabalho em equipe. Não, mas eu quero mandar, então não é trabalho em equipe. Não, mas eu não quero falar, então não é trabalho em equipe. Ah, mas cada um faz a sua parte, então não é trabalho em equipe. Então, tudo que a gente está acostumado a ver, ele descaracteriza o que é um trabalho em equipe. Então, eu acho que para 2026, os profissionais precisam pensar nisso. Se coloque como membro de uma equipe. Se coloque como responsável por todas as ações, as suas e dos demais. Coloque-se e entenda que tudo que tem que ser feito precisa passar pela equipe, porque essa decisão é de todos e todos têm a responsabilidade em cima dela. Então, eu acho que não tem espaço para algo diferente. E na prática, né, falando na prática clínica, acho que uma coisa bem importante em relação ao trabalho em equipe e a nossa função de forma um pouco mais específica, a gente falou um pouco disso ano passado, e acho que para esse ano vem forte, né, é compartilhar essas metas de reabilitação com a equipe, né? Então, na prática, acho que um ponto forte para esse ano, quando a gente fala em trabalho em equipe, será que a minha equipe ela está sendo comunicada, ela está entendendo quais são as metas de reabilitação do meu paciente, onde o meu paciente está nesse ponto de reabilitação? Se ela não está, como que eu posso me fazer entender melhor? Como que eu posso compartilhar isso de uma forma mais adequada, né? No final do ano passado, eu dava um feedback para uma pessoa, né, que eu estava falando, olha, legal, você traz no round multidisciplinar o nível de mobilidade do seu paciente, né? Acho que isso é um ponto fundamental. Mas a maneira como você está trazendo não está ficando claro, né? Então, até eu lembro que eu dei o exemplo, né? Que é um número de uma escala, né? Ou até assim, ela está ficando em pé, né? Isso não é suficiente, né, para passar toda a informação que precisa ser compartilhada em equipe, né? Então, acho que a gente falou bastante de trabalho em equipe, e na prática, acho que uma coisa forte para esse ano, que vem vindo, né, nos artigos, em congressos, é essa questão de compartilhamento de metas de reabilitação. Tanto para as pessoas saberem, quanto para, como você muito bem disse, elas participarem dentro do que é a participação de cada um disso, nesse contexto, né? Você falar, meu paciente está andando. Primeiro, não está claro se, por exemplo, o pessoal da enfermagem pode levá-la no banheiro andando. Exato. Ou não pode levá-la no banheiro andando. Não está claro. Segundo, não está claro, por exemplo, para a equipe médica, se o que eles julgam, às vezes, como uma barreira para a mobilização deveria ser colocado naquele momento. Não está claro nada para ninguém, só está claro se o paciente ficou em pé. Nem para a gente da fisioterapia não está claro, Débora. Meu paciente está andando. Se você me passasse o plantão assim, eu não sei se eu preciso pegar uma sustentação de peso com um guindaste, se eu posso sair andando, se eu preciso de andador, se eu não preciso, se eu preciso andar correndo rápido ou devagar, treinar equilíbrio. Então, não fica nada claro. Então, é bem interessante isso, e eu acho que esse compartilhamento ele é bom. E a gente tem um episódio super bacana sobre isso, né? Que é sobre e vamos trazer mais. E vamos falar de novo sobre isso, né? A gente falou sobre as maneiras de você sinalizar e comunicar sobre as etapas de mobilização. O que mais, né? Para 2026, temos um outro ponto, assim, também, que é bem importante. Eu acho que a gente precisa abordar ele muito ao longo desse ano aqui dentro do podcast, e talvez seja uma das coisas mais, como é que eu posso dizer, que mais caracterizam a evolução dessa nossa especialidade, que é a questão da decisão clínica, né? Assim, qual é o raciocínio que se constrói para chegar naquela melhor decisão que você pode ter clinicamente? Então, como é que você, dentre todas as opções e o cenário que você tem, o arsenal de fisioterapeuta na UTI, como é que você toma a melhor decisão para isso? O que você acha? É algo crucial mesmo? Eu acho, e assim, se a gente fosse trazer exemplos na prática clínica, né, de coisas ou de momentos, né, onde a gente vai precisar dessas decisões clínicas mais maduras, digamos assim, né, esse ano, a gente pode falar, né, daquela coisa de ficar mexendo no ventilador toda hora e testando, porque chegou um magazo com um ponto de diferença do que talvez eu gostaria, e aí eu vou lá e mexo de novo. 40 contas matemáticas e mexer.
né? E aí alguém acabou de mexer e eu mexi de novo, ou, né, usar um índice preditivo num processo de desmame e achar que por causa daquele índice, então eu não vou estubar esse paciente, porque aquele índice está um ponto acima do que o que deveria estar, né? E todo o resto eu ignorei, né? Ou até a gente falou um pouco aqui também no final do ano passado, né, essa coisa de não, eu preciso começar o mais cedo possível, e aí eu só, né, pego essa parte da decisão clínica de começar o mais cedo possível e não olho o contexto daquele paciente, né, num todo, lá na frente, naquele momento. Então, acho que tem tantas coisas ali no nosso dia a dia que precisam urgentemente que a gente trabalhe em cima dessa nossa capacidade de ter decisões clínicas mais maduras esse ano, né? Eu li em algum lugar outro dia que falava assim, né, que dados não são decisões, né? E eu achei essa frase interessante, assim, eles participam da decisão, né? Mas ter o dado não é uma Eles decisão. Então, auxiliam que você tome a melhor decisão, né? Eles dão clareza, né? A gente falou disso ano passado aqui, eu e Sancler estamos escrevendo coisas a respeito disso, né? E pretendemos estudar mais esse ano. É a mesma coisa que você olhar um dado de um paciente com uma fraqueza lá no dinamômetro, e por conta disso você achar que a única decisão possível é você colocar um peso, porque ele está fraco, então logo eu preciso de um peso para fazer um exercício resistido e fortalecer, né? Quando, de novo, aquele, sei lá, aquela dinamometria de 8, ela é um dado, né? Ela não é uma decisão imediata de colocar um peso ali para o exercício resistido, né? Então, acho que... E a decisão não pode se basear só nela, né? Dados se somam, informações se somam, né? Então, para que a gente tome essa decisão clínica, né, mais aprimorada, a gente precisa ter uma visão mais completa do negócio, né? Então, assim, nossa, a dinamometria está baixa, eu vou treinar. Sim, mas você viu se, por exemplo, o paciente tem uma lesão, estou dando um exemplo bem bizarro, tá? Uma lesão na mão e que por isso a dinamometria dele deu baixa, e talvez ele tenha uma MRC boa e uma dinamometria baixa. Então, assim, são tantas informações, né, para que você tome essa decisão clínica aprimorada, ela não pode ser individual. Exatamente. Individual que eu digo naquele dado. Eu acho que esse é um termo bem legal, assim, né? Acho que a gente, para pôr para esse ano, né? A gente ter decisões clínicas mais aprimoradas, né? E mais maduras, né? Acho que maduras compatíveis com o que a gente tem de literatura, que é muito mais maduro atualmente, né? Com o que a gente tem de conhecimentos, enfim. Então, acho que fica aí, né, a sugestão para a gente trabalhar, então, em cima de decisões clínicas mais aprimoradas e não simplistas. Exato. Outro dia eu ouvi também que o simples nunca é simples, né? Então, assim, a gente trabalhar em cima disso acho que é fundamental. E aí, eu acho que isso puxa o próximo e último ponto que a gente queria falar, né, Sancler? Que é eu crescer profissionalmente, né? Eu trabalhar para o meu crescimento profissional. Porque, assim, não tem como você conseguir trabalhar melhor em equipe, com equipes por muitas vezes difíceis também, né? Você tomar decisões mais aprimoradas sem você investir, sem você se colocar dentro de um processo de crescimento profissional, né? Exato. Tem que fazer. Isso faz parte. A gente está falando aqui, a gente começou o episódio falando que dentro do nosso trabalho, da especialidade, existe uma evolução, então a gente tem que se colocar evoluindo junto. Seja você uma pessoa que possa liderar processos dessa mudança, seja você pessoa que está ali na onda, acompanhando todo o processo de mudança, e seja você uma pessoa que talvez não tenha tido oportunidade, intenção, capacidade, condições de fazer isso no outro momento, e nunca é tarde para se fazer. Mas o desenvolvimento profissional, sua capacitação, a melhora da sua formação é algo que perpassa por um bom trabalho, obviamente. Até porque, senão seria muito simples, né, Débora? A gente teria uma profissão, assim, e simples, que eu digo no sentido de simples mesmo. Você falou que o simples nunca é simples, né? Mas, assim, eu não preciso fazer isso, tá bom do jeito que eu faço. O que a gente faz hoje é diferente do que a gente fazia há 3 anos atrás, que é diferente do que se fazia há 10, que é diferente do que se fazia há 20, que é diferente do que se fazia há 30, e é diferente do que a gente vai estar fazendo em 2027. Então, a gente precisa fazer isso. E para fazer isso,
Aí eu acho que é interessante que a gente destaque aqui, né, Débora, que são diversas maneiras de você fazer seu crescimento profissional. Seu crescimento profissional, ele não está só atrelado a, por exemplo, um curso específico com um certificado. Ele pode passar por ali, vou fazer uma pós, vou fazer algo assim. Mas ele também está atrelado a um estudo individual para desenvolvimento, ele pode estar atrelado à participação em grupos e redes colaborativas, ele pode estar atrelado à forma como você se conecta e conversa com outros profissionais, ele pode estar atrelado ao desenvolvimento institucional do seu serviço, da sua equipe, do seu hospital, da sua UTI, ele pode estar atrelado à participação em congressos e ele pode e deve estar atrelado ao que a gente sempre fala aqui, principalmente no final de cada episódio, a coisas que não são necessariamente diretas da sua profissão, mas que te fazem uma pessoa melhor. A gente está falando aqui sobre várias coisas. Então, intencionalidade. Você tem que ter intencionalidade e trabalho em equipe. Então, você tem que saber conversar, você tem que saber ouvir. Então, são tantas coisas para o crescimento profissional. Eu acho que o que não pode acontecer, eu vejo que crescimento profissional é tipo um hamster na rodinha. Então quer dizer que não vai a lugar nenhum? Não vai, mas enquanto você estiver ali, você mantém a roda girando, e nisso você vai se desenvolvendo, o hamster vai ganhando condicionamento, ele vai ganhando outras coisas. Então eu vejo isso um pouco como a nossa profissão, o crescimento ele precisa ter esse movimento rotativo de continuidade, né? Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. É óbvio que a gente passa por momentos, tem vezes que você faz mais, mas faz menos, mas de alguma forma você tem que estar buscando se desenvolver. E aí, assim, eu pensaria em coisas, sugestões aqui, né? E desde sugestões reflexivas até práticas, mas acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente, aceitar, na verdade, né, e se colocar como uma pessoa que está em constante aprendizado, né? Então, assim, eu não sei tudo, eu sempre tenho alguma coisa para aprender. E aí, na prática clínica, para mim, isso se traduz em a gente podia combinar todo mundo de evitar coisas esse ano do tipo, isso sempre foi assim, né? Eu estou fazendo porque sempre foi feito assim, né? Ou eu estou fazendo sem saber o que eu estou fazendo. Eu falo isso muito para os alunos no começo do estágio. Eu falei, olha, se vocês evitarem duas coisas, vocês já estão muito na frente, que é fazer uma coisa só porque foi feita anteriormente ou porque sempre foi feita, né, daquele jeito, e fazer uma coisa que você não tem ideia, não sabe por que você está fazendo, né? Então, acho que se a gente tirar isso desse ano, a gente já melhora muito a nossa atuação, né? E outras coisas, eu acho que é se comprometer, assim, eu vou aprender alguma coisa nova, né? Vou aprender algum assunto novo, ou me aprimorar em algum assunto que é muito do meu dia a dia, né, e que talvez eu precise mergulhar um pouco mais, né, e colocar isso em prática. Acho que outra coisa, assim, sair desse consumo passivo de conteúdo, sabe, onde, assim, eu leio um post no Instagram e por causa daquele post eu acho que eu já entendi tudo, né, e aí eu achei muito legal o que você falou, que acho que linka com isso, né, sair desse consumo passivo, de repente... E olha que a gente produz, né, conteúdo, então não é que a gente está falando que não é para escutar o nosso podcast, mas assim, quanta gente escuta o nosso podcast e depois vem falar com a gente, né, no sentido de, Débora, mas e isso? Isso aqui eu tentei e não deu certo, você tem outra sugestão? Onde tem essa informação? O que você pode me ajudar, né, para tal situação? Exatamente, né, assim, e sair do passivo no sentido disso, né, e também de achar que só porque você lê, isso significa que você sabe, né? Não, é a hora que você coloca isso em prática e que aquilo dá resultado com o seu paciente, aquela informação, aquele estudo fez sentido, né? Então, acho que sair dessa coisa passiva, né? Que principalmente virou um pouco o Instagram, né? Transformar esse conhecimento em decisão clínica, porque senão não adianta nada, né? E pensar, né, de quem e da onde você está consumindo esses conteúdos, acho que é uma coisa muito importante. Está rodando, né? Não sei se você viu, está rodando na internet um vídeo que uma pessoa fez, que é um texto, e aí vai trocando, entram personalidades famosas diferentes a mesma coisa. Em seguida, assim, né? E aí a pessoa fala, né, cuidado, que é inteligência artificial, enfim, né?
Então, assim, pensar de quem você está, quem são essas pessoas que você está colocando ali como referência, né? Enfim, a gente já falou disso aqui também. E por último, e não menos importante... Confiar cegamente, né? Rapidinho, Débora, fazer uma observação sobre isso. Não confiar cegamente. Eu acho que a rede social, ela é boa e ela é perigosa ao mesmo tempo, mas, por exemplo, quando você está acompanhando uma pessoa e a pessoa te traz uma informação, por mais que você fale, poxa, essa pessoa é super interessante, eu gosto dela, eu confio nessa pessoa, mas a rede social te permite fazer uma coisa que extrapola o que o estudo tradicional no artigo científico muitas vezes traz, que você pode se conectar com ela. Então, você pode ir lá e conversar, você pode ir perguntar, você pode ir aprofundar. Então, aquilo que foi feito ali com 1 minuto, você pode ir lá e falar, tá, mas e aí? Que nem você citou, né? Não estou conseguindo, a gente recebeu um dia um negócio tão legal, né, Débora? Que é assim, na minha UTI eu faço assim, assim, assado. Como vocês fazem? Qual é a realidade de vocês? Gostaria de saber de cada um de vocês qual é a realidade de vocês. Mostrando, assim, exatamente, é possível expandir e sair da questão superficial, porque é superficial. Então, assim, é buscar nesse crescimento entender o que é a ponta de um iceberg e tentar ir mais a fundo nessas questões para que o seu crescimento profissional possa ser melhor e, com isso, você possa fazer exatamente o que você disse, transformar isso numa boa decisão clínica lá na frente. Eu não posso falar assim, eu vi um post da Débora, eu li lá que tinha uma frase assim, deve-se andar e eu estou andando com meu paciente por conta disso. Não, você precisa conversar com a Débora, você precisa ler, você precisa pensar, você precisa conhecer o seu paciente, ver a sua equipe e então tomar a melhor decisão. Aquilo ali pode ser um ponto de partida. Mas o crescimento profissional, ele vai, eu acho que é sempre nesse aprofundamento. E eu gosto da história que quem move a ciência não são respostas, são perguntas, né? Então, a cada coisa que você aprender, tire uma nova pergunta, porque aquilo vai estimular que você busque mais conhecimento, que você se aprofunde mais nas questões, e assim a gente vai se tornando cada vez mais eficiente e capacitado naquilo que a gente faz. Exatamente. E é isso, né? Acho que buscar formas de se aperfeiçoar, né? Acho que quase todas são válidas, mas dentro do peso que cada uma tem, né? Então, assim, não estou julgando nada aqui, mas, por exemplo, né, outro dia eu conversava com uma pessoa, você fez uma especialização, né, completamente online, né, e você chegar numa UTI e falar, pode deixar comigo, porque eu fiz uma especialização. Vejam, né, é legal você ter feito uma especialização, mas coloque dentro do quadrado certo, que você fez uma especialização online, você não pôs a mão na massa, né? Você então, precisa de um período ainda de validação daquele conteúdo, né, no seu dia a dia, né? Então, assim, de repente, né, enfim, não vou falar mais sobre isso, mas tomar cuidado com isso, assim, né, e dar os pesos diferentes. Então, de novo, né, a gente está aqui, a gente está no podcast, a gente está no Instagram, né, então não estou falando, não ignora tudo que eu falar no Instagram, não é isso, né, mas assim, no Instagram, eu venho falando para o Sancler, né, eu tenho dificuldade com o Instagram, porque eu não tenho tempo para falar tudo que eu quero, do jeito que eu gostaria, né, o Instagram é um recorte. E não quer falar pouco, né, não vou falar pouco porque vai estar incompleta a informação. Exatamente. Então, assim, coloca o que você leu no Instagram com o peso de que foi lido no Instagram, diferente do que foi lido no artigo, diferente do que foi visto num congresso internacional por uma pessoa que é referência. E essa pessoa é referência mesmo, né? Então, assim, é só colocar os pesos adequados para cada coisa, né? E aí, aproveitando, né, só para dizer falando que esse sobre ano... isso, né? O que temos aí? Quais são os planos para crescimento profissional e do ponto de vista de congresso, Débora? O que a gente tem aí? O que você tem em mente e o que a gente pode sugerir para quem está acompanhando a gente aqui? Eu acho que, assim, presencial, né, e dentro desse contexto, né, de network, de integração, de conversar com as pessoas, de assistir, temos o CIFIR, né, então, assim, é um evento imperdível. Acho que não tem outra coisa a se fazer esse ano, a não ser estarmos em Natal, todos juntos lá para ampliar o nosso repertório, né? Então, Sancler está mais à frente disso, né? Eu estou à frente da parte de UTI, mas ele está à frente do congresso inteiro, então está todo mundo convidado, né, a mandar trabalhos, a discutirmos lá presencialmente, a assistir as pessoas falando, né? Acho que isso é uma coisa que eu já falei aqui, eu gosto muito, assim, nesses eventos, de poder
ter a oportunidade de ouvir outras pessoas, né? Então, dificilmente eu vou para esses eventos, dou a minha palestra e vou embora, ou vou fazer outras coisas. Eu gosto de sentar ali e consumir o que outras pessoas têm para falar. Então, fica aqui o convite para todo mundo, né? Exatamente. É o grande evento que a gente tem no nosso país, né, da nossa especialidade. É um evento muito grande, então quem não conhece ainda, busca informações a respeito. Ele vai acontecer aqui na cidade de Natal, de 12 a 15 de agosto. A gente está trabalhando incansavelmente para o evento. Eu acho que mais para frente a gente cabe, como a gente fez no último Cefira 2 anos atrás, né? A gente fez um evento especial sobre o Congresso antes e fizemos 2 eventos depois comentando o que a gente viu no Congresso, né? Então, só para entender a magnitude do evento, como Débora disse, é uma oportunidade de ser presencial. O evento vem cheio de novidades, cheio de coisas boas, principalmente para estimular isso, Débora. A conexão das pessoas, a conversa, um aprofundamento, um toque humano e individual daquilo que é falado em cima de um palco. Então, eu acho que é um evento grandioso que a gente tem por aí. É um grande evento que a gente tem e que está imperdível. Eu já estou inscrito e espero todo mundo aqui em Natal, de 12 a 15 de agosto desse ano. Mas temos várias outras coisas também, né, além do CIFI. A gente tem alguns eventos internacionais, né, grandes, Débora. A gente fez aqui há um tempo, Débora esteve na Noruega, né? Na verdade, o podcast já está com tanto tempo, Débora, que a gente já fez 2 episódios de um congresso que acontece a cada 2 anos lá na Europa, que é a Conferência de Reabilitação e Desmame do Paciente Crítico, né? E esse ano teremos em Paris. Então, é uma outra oportunidade muito grande, um congresso importante que vai acontecer fora. A gente tem o RS, que vai acontecer... Eu vou passar, depois você comenta aí da conferência. A gente tem o RS, que acontece em setembro, vai ser em Barcelona, é o Congresso Europeu da Sociedade Europeia Respiratória, vai acontecer em Barcelona, em setembro, um congresso gigante, um dos maiores do mundo, também é bem interessante. A gente vai ter o Congresso Mundial de Fisioterapia, que foi no Japão ano passado, ele vai ter um braço, ele acontece a cada 2 anos, então em 2027 ele vai ser, se eu não me engano, em Guadalajara, no México, mas esse ano tem um braço dele que vai acontecer no Uruguai. Então, vai ter tipo um congresso mundial voltado para a parte sul-americana no Uruguai esse ano, em abril também, uma excelente oportunidade. A gente tem em maio o congresso da ATS, né, Sociedade Americana do Tórax, que vai ser em Orlando. Alguém quiser me patrocinar, estou querendo ir. esse eu vou, a gente mandou trabalho aqui, a gente tem 2 trabalhos para apresentar no congresso da ATS, e também vamos ter uma parceria da Sobrafir com o congresso, então eu vou estar lá tanto, né, representando, eu e ele, a gente vai estar lá representando a UFRN, e ao mesmo tempo vou estar representando a Sobrafir também, então vai ser um grande evento. Acho que a gente cabe também fazer um episódio depois para contar um pouco do que vai rolar lá no congresso da ATS. Então, e tem a conferência do Johns Hopkins, que a gente fez aqui, que a Débora teve ano passado, sempre acontece no final do ano, em novembro. Né? Então, dos eventos internacionais grandes que tem esse. Dos nacionais, eu nem vou usar falar tanto, geralmente em novembro tem o da MIB, né, o CBMI, só que a gente não vai ter tantos nós vamos para o CIFI, não vamos falar do CIFI, exatamente isso que eu ia falar. A gente não tem tantos eventos, até porque todo mundo fica com o pé atrás, vou fazer um evento de fisioterapia e UTI no ano que acontece um simpósio gigantesco para 3.000 pessoas, então não dá. Agora, deixa eu fazer um outro. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, tem um Congresso Brasileiro de Pneumologia, né, que tem algumas vertentes que entram a parte da fisioterapia também. E vai ser aqui em Natal, em outubro. Então, aqui em Natal vai receber 2 grandes eventos da área aí também. Legal. E aí, fora isso, gente, a Sobrafir está sempre com webinar, né? Então, assim, fiquem ligados lá, porque a gente fez um no final do ano passado com a Cris Perme, que foi maravilhoso. A gente está rodando bastante isso também, então tem sempre o webinar, curso que vale a pena. Quem quiser coisas mais específicas, sugestões, né? Podem nos procurar, porque tem algumas coisas específicas de metodologia de pesquisa para quem está querendo, né, mestrado, doutorado, né? Tem um curso específico, enfim, podem nos procurar. E fora isso, tem os nossos, né? Tem o Profísio também, para quem tem interesse. O Profísio está sempre aí, ciclos, a cada 3 meses sai um volume novo, sempre conteúdos atualizados, um material que ajuda muito a quem está na busca aí do título de especialista, né, do nosso famoso registro, né, o que temos agora lá, o registro profissional, né, de especialista.
E que acho que pode ser uma meta aí para o pessoal também, quem não tem ainda, se preparar esse ano, né? Exatamente, se preparar para a prova. E temos os nossos, né, Débora? Temos os nossos, exatamente. Então, deem uma olhada lá. A gente tem o curso de prescrição de exercício para pacientes internados. A gente tem sobre diálise, tanto um curso quanto um livro, né? Enfim, deem uma olhada lá no nosso Linktree, que está lá no nosso Instagram, e vamos começar o ano movimentando aí, né? Trabalhando e estudando, e se aprimorando e se aperfeiçoando. E é só perguntar, vira e mexe, a gente recebe, né, algumas indagações, o curso tem isso, tem certificado, quantas horas, quais cursos vocês têm e tal, então é só procurar a gente também, que a gente direciona vocês adequadamente. Exatamente. É isso, pessoal. Então, um ótimo ano para todo mundo. Seja bem-vindo 2026. Vamos conversar bastante por aqui e melhorar nossa prática clínica durante todo esse ano, tá bom? A gente se vê nos próximos, então. Até lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado por mais esse ano. Estejam com a gente. Tchau, tchau.